Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, continuando a minha série dos meus erros de empreendedor nunca antes revelados, né? Eu quebrei a cara quando, certa vez, ainda lá nos anos 80, muito jovem, eu decidi convidar alguns sócios e clientes para montar uma empresa de informática. Na época não era nem informática, a gente chamava, era uma empresa de processamento de dados. Na verdade, eu tinha um escritório de contabilidade e queria inovar, eu queria processar a contabilidade, folha de pagamento, toda aquela área que envolve a contabilidade, todos aqueles serviços, eu queria levar isso para o computador. Era a época que estava se começando os microcomputadores. E aí, convidei um cliente meu de uma área de transporte, outros materiais de construção, meus maiores clientes, e um amigo que dizia dominar essas ferramentas, essa tecnologia de programação, de processamento de dados. E lá fomos nós, então, começar a negociar a construção dessa sociedade, a reunir o capital. Nós estávamos mesmo mudando o meu escritório para uma outra casa, então já se providenciou uma sala com ar-condicionado, com tudo aquilo que precisava para essa estrutura dessa empresa de processamento de dados. E esse sócio, que não atuava junto com a gente, ele frequentemente estava na nossa volta. E aí já conseguiram liberar o crédito do banco para a gente financiar aquele computador. Olha, éramos 5 sócios, precisávamos tomar um leasing no banco para comprar um microcomputador que hoje deve ser, sei lá, de 64 KB, não é? Em resumo, nós ali buscando negociar com o banco, taxas para financiar o leasing, isso era anos 80, e muito desafiador, e ele na volta, disse, não, porque eu entendo, porque isso, porque aquilo, mas só aqui, a gente não tinha um plano, a única coisa que eu sabia era o fim, o meu fim era processar a contabilidade e a folha de pagamento e parte fiscal dos meus clientes, mas não se existia software à época para isso, para pequena empresa. Então era tudo na datilografia ainda. E ele disse, não se preocupa, eu vou fazer isso, eu vou montar esses programas, etc, etc. Ok, isso passou-se quase 90 dias, até que estava tudo formalizado e conseguimos finalmente a liberação do leasing do banco. E aí chegou aquele tal equipamento desse tamanho, né? Ocupava uma mesa, e veio os técnicos daquela empresa que nos forneceu, instalou o equipamento e esse sócio sumiu. Esse sócio simplesmente não apareceu mais. Aquela pessoa que era o único que dizia entender de processamento de dados, de programação, desapareceu. E aí, o que nós vamos fazer com esse elefante na sala? O que nós vamos trabalhar? Nossos 4 sócios estávamos ali preocupados. E agora? E aí apareceu alguém, que não me recordo bem quem, mas que dizia, não, eu tenho um programa que eu sei programar para emitir etiquetas adesivas para endereçamento postal. Sabe, ainda a gente recebe algumas malas diretas pelo correio, né? Algumas vezes, que tem uma etiqueta adesiva com o nome e endereço da gente, que veio de um mailing, né? De um cadastro. Hoje, muito simples. Naquela época, nem isso se sabia fazer. E ele apareceu, trouxe aquela ferramenta e nos compramos lá umas folhas, né, de etiqueta adesiva, ele imprimiu e aquilo parecia mágica, realmente funcionava. Bom, então nós já temos um produto. Bom, contratamos uma representante nossa para bater de porta em porta de lojas e estabelecimentos que quisessem ter malas diretas sendo distribuídas com etiqueta preenchida em computador. Olha que luxo a época. E em resumo, óbvio que isso não deu certo, porque a gente não tinha mailing nenhum, não tinha acesso. Eu me recordo de um cliente que ela trouxe um pedido de 2.000 etiquetas, mas o cliente não tinha a lista, nós tínhamos que fazer. A gente convenceu um cartório, um tabelionato lá da cidade onde ele queria essa lista, a nos fornecer, e aí tivemos que ir para lá, preencher à mão, tirar aqueles dados, nome e endereço das pessoas lá no tabelionato, para passar para o computador para emitir as etiquetas. Resumo da ópera, passou-se 9 meses, e nós não aguentávamos mais pagar a prestação do leasing. Na realidade, nós estávamos na 8ª prestação, quando a água já estava batendo aqui, né? Cada um tinha o seu negócio, o meu escritório de contabilidade, ninguém queria mais cuidar do saco cheio daquilo.
E aí então vamos fazer o seguinte, vamos ver se nos desvencilhamos desse leasing, porque esse leasing é um valor pesado. E aí nós saímos a campo para buscar um comprador que pudesse assumir as outras 16 parcelas do leasing, e a gente conseguiu. A gente conseguiu uma revenda Honda na época, que estava querendo, né, informatizar essa revenda, e ela nos entregou à época uma moto, eu me lembro até hoje, uma CB400, 0 km, que à época era a moto da hora, não é? Então vocês imaginam que nós recebemos uma moto CB400, 0 km, por 8 parcelas pagas de um leasing. Imagina esse microcomputador, quanto custava, não é? E assim, então, a gente conseguiu vender essa moto, o que se tinha de pendência ainda, que era muito pouco, distribuímos para o sócio que sobrou e se zerou a sociedade. Resumo da ópera: quando você vai montar um negócio, certifique-se que você domina aquilo que você vai ter pela frente. Porque se você depender 100% de outra pessoa, tome muito cuidado com quem você está fazendo um negócio, porque talvez essa pessoa diga que sabe, mas não sabe. Então é crucial que você conheça os antecedentes dela, profissionais, para saber que realmente ela sabe fazer o que faz. E o passo 2, que hoje é imprescindível, nos anos 80 a gente fazia de qualquer jeito, é ter um planejamento. Quem é teu público-alvo, qual é o produto, todo aquele processo que hoje, aí na internet, você tem, qual é a tua missão, visão, valores, as metas, as métricas, tudo isso que naquela época simplesmente foi-se com a cara e a coragem. Aliás, naquela época dava para fazer isso, né? Porque eu costumo dizer que hoje em dia nem a conta de água de uma garagem é acessível, é barata. Então não dá mais para você se aventurar num negócio na garagem, como a gente falava antigamente. Hoje você tem que planejar muito bem teu negócio, porque os mínimos custos fixos, até para abrir uma empresa, para mantê-la um mês de cada mês, você precisa de um valor muito importante. Então, essa é a sacada de hoje. Esse foi um grande erro que eu cometi lá no início da minha carreira. Eu me lembro que eu tinha 22 anos, mas eu queria fazer algo inovador. Depois levou quase 5 anos para que eu pudesse voltar a pensar em ter um computador e transformar esse escritório numa empresa que tivesse processamento de dados, certo? Então essa é a minha sacada de hoje, um ponto que eu quebrei a cara, um dos erros que eu cometi na minha trajetória de empreendedor e que com certeza me ajudaram depois a realizar alguns sucessos empresariais, como eu vou contar no próximo episódio, de quando a gente construiu uma empresa formatada toda do zero, toda ela num processo informatizado que saía desde o nosso fornecedor até o cliente final. E isso tudo veio nessa bagagem que a gente começou lá nessa primeira empresa de processamento de dados. Se você quer continuar recebendo ainda mais sacadas, ferramentas e técnicas para duplicar a sua liderança e multiplicar os teus resultados como empreendedor ou líder na tua carreira, aqui nesse nosso canal você tem um link para você se inscrever na jornada do Líder Pro. Ela está chegando, falta poucos dias para acontecer e vai ser uma série de vídeos, aulas ao vivo, material para você baixar, que eu estou preparando aqui junto com a minha equipe para multiplicar os seus resultados. Eu quero desafiar você a vir para a jornada do Líder Pro, porque eu quero te mostrar que é possível você acelerar e ter resultados 6 vezes maiores em apenas 6 meses. Vem comigo, assina nesse canal, Jornada do Líder Pro, duplicando sua liderança, multiplicando seus resultados. Se você tem algum comentário ou pergunta sobre empreender, sobre sua carreira de líder, deixa aqui embaixo. Eu leio todos e talvez possa se tornar o próximo episódio do Pergunte ao Domi. Um forte abraço e te vejo amanhã aqui nesse canal.